O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom e fiel. Como fostes fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem também disse a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão tuas 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo, recebes o que não destes e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo onde não dei e colho onde não semeei. Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda. Mas a aquele que nada tem, será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje nós celebramos a memória das 2 basílicas que são um testemunho da existência de 2 grandes homens que são modelos de fé para nós. A Basílica de São Pedro, no Vaticano, e a Basílica de São Paulo, fora dos muros da cidade de Roma. Quando nós estudamos a história da Igreja, nós ficamos impressionados da maneira como nós cristãos, desde o primeiro momento, tivemos uma preocupação de marcar os lugares aonde estavam sepultados esses 2 grandes apóstolos, Pedro e Paulo. E por quê? Porque a humanidade precisava conhecer a existência
desses dois personagens importantíssimos do cristianismo. Era necessário que nós tivéssemos uma prova material de que Pedro e Paulo existiram. Quando nós professamos a nossa fé, nós professamos a fé na igreja que é una, santa, católica e apostólica. Lá no Vaticano, nós encontramos os restos mortais do pescador, aquele homem de pouca cultura, aquele homem que teve um momento de fraqueza ao negar o mestre diante das perguntas que lhe foram feitas, em um momento delicado, que era o momento da paixão, do sofrimento, da prisão de nosso Senhor Jesus Cristo. E, fora dos muros de Roma, temos a basílica daquele apóstolo que de perseguidor tornou-se grande propagador da religião da igreja. O testemunho desses dois grandes homens servem para que nós cristãos nos mantenhamos cada vez mais firmes na nossa fé. E então o nosso olhar se direciona para as duas leituras que ouvimos hoje. A primeira leitura do segundo livro dos Macabeus, dando sequência àquilo que nós escutamos nesses últimos dias, nos fala de uma mãe corajosa que exorta os filhos a serem firmes na fé. E isso nos traz uma lição muito importante. E que lição é essa? O quanto o ensinamento religioso transmitido pelos pais é capaz de mudar a vida de uma pessoa. A primeira catequese, a primeira formação, o primeiro ensinamento de fé, nós temos que receber de nossos pais. Pai e mãe devem tomar consciência da importância de serem os primeiros catequistas de seus filhos. Hoje nós assistimos um fenômeno que nos preocupa, mas que ainda dá sinais de esperança. Hoje são os avós que são os catequistas de seus filhos. Tem muitos pais, sobretudo essa geração aí mais nova, que não quer saber de igreja, não quer saber de Deus, faz uma confusão, acha que acreditar é só abrir a boca e dizer eu creio, como se acreditar fosse só falar e não viver. Essa mistura que querem fazer hoje de todas as religiões, achando que a salada é mais importante. Pela graça de Deus ainda existem homens e mulheres, que hoje são avós, que se preocupam em transmitir aos netos as verdades da fé. Mas é muito difícil, por quê? Porque a criança tem uma tendência natural a olhar para os pais. Eu lembro um episódio em que eu atendia confissões de crianças que iam fazer a primeira Eucaristia, e uma criança disse para mim a seguinte frase. Eu perguntei para ela: você vem na missa? Não. Por quê? Porque no domingo meu pai me leva para o treino de jiu-jitsu e para os campeonatos. Padre, mas precisa vir na missa? Eu digo, era uma coisa necessária. Nunca vi meu pai vir na igreja. Ele me deixa lá na frente e vai embora. É a triste realidade que nós vivemos hoje. E nós depois nos perguntamos, por que a sociedade está desse jeito? Por que as coisas mudaram tanto? Como é que eu não consigo, eu não conheço meu filho, eu desconheço e tal? Como desconhece? Cada um colhe, ou melhor, cada um vai colher aquilo que plantou. E nós temos o dever, a missão de passar a religião para aqueles que nos foram confiados. Nós devemos transmitir. Existe um pensamento miserável
por aí de pais que dizem assim: não, a religião meu filho escolhe quando ele tiver condições para poder escolher. Interessante, o time de futebol é imposto. O time de futebol é imposto. O menino ainda não consegue nem engatinhar e já usa a camisa do time. A religião parece que é segundo plano. A religião não tem a mesma força. Então, o time eu imponho, a religião ele escolhe. Interessante, o time de futebol não salva. Prestar atenção à loucura que nós vivemos hoje? Já encontrei ocasiões em que a pessoa realmente está convicta disso. Não, eu não vou batizar meu filho. E está cada vez mais comum, infelizmente, nós encontrarmos pessoas em idade adulta que dizem assim: não, padre, eu não fui batizado, não fiz primeira comunhão, não fiz crisma, porque meu pai me deixou muito à vontade, ele disse que eu tinha que escolher. Essas coisas nós temos que pensar, meus irmãos e minhas irmãs, porque elas são muito mais importantes do que nós imaginamos. Aquela mãe que exorta os filhos a não renegar a fé, ela tem uma profunda convicção da vida eterna, como o velho Eleazar da leitura de ontem, que queriam fazer com que o velho fingisse comer carne de porco, que era uma carne proibida naquela época, porque era a carne oferecida aos ídolos, que eram colocados em sacrifícios e tal. E o velho se mantém firme e diz: eu não vou fingir que estou comendo uma carne para dizer que é outra, só para me livrar da morte. Que convicção! Uma convicção que nasce de uma fé autêntica, de uma fé verdadeira, não de uma fé só da boca para fora. E é essa fé que nós devemos buscar cada dia em nossas vidas. O evangelho que nós acabamos de ouvir tem um ensinamento muito importante, só se a pessoa for muito desligada para não perceber. Aqueles 2 empregados que foram prestar conta do serviço pedido a eles, eles ficaram de braços cruzados esperando o patrão chegar, ou eles se esforçaram trabalhando e lutando e procurando dar o melhor de si para apresentar mais do que aquilo que foi confiado a eles? Eles trabalharam, eles lutaram. E nosso Senhor Jesus Cristo, nesse evangelho, quer nos falar de uma coisa importantíssima, meus irmãos e minhas irmãs. A vida do cristão é dinâmica, não é acomodação. A vida do cristão é dinâmica. Preste atenção quem está distraído. Nós achamos que ser cristão é só sentar num banco de igreja e ligar o piloto automático. Não é. Vocês sabem como é que liga o piloto automático? A pessoa senta, não vejo a hora que acabe. Oh Senhor, esse padre ainda vai falar mais. Só vim porque fui obrigado. Se pudesse, não teria vindo. É assim. Isso é ser cristão? O cristão tem que ser de fogo. Ele não pode ser uma coisinha qualquer. O cristão tem que ser empolgado. Ele não pode ser apagado. Senão, não sou cristão. Nós estamos vendo que está crescendo cada vez mais esse aspecto da indiferença, do tô nem aí, tanto faz como tanto fez. É ridículo isso. Nenhum de nós suporta uma amizade que não faz caso da gente. Quem é que gosta de ter um amigo que não está nem aí para nós? De vez em quando eu encontro algum revoltado que me diz assim: fiz uma limpeza na minha agenda telefônica, excluí todos aqueles que não estavam nem aí para mim. Já pensou se nosso Senhor Jesus Cristo fizesse o mesmo conosco? Fizesse uma limpeza na humanidade de vez em quando para aqueles que não estão nem aí para Ele? Nós não estamos nem aí para Jesus, e quem é que perde com isso? Somos nós. Somos nós que perdemos. Nós temos que ser cristãos de verdade, não cristão de meia tigela. Na verdade, tem cristão hoje de fundo de tigela, nem de meia. Nós temos que ser empolgados com a nossa fé, nós temos que amar a nossa fé,
Nós temos que acreditar naquilo que foi revelado para nós. Nós estamos vendo o resultado daquilo que está acontecendo na Europa, já começou o negócio. Viu? Países que não queriam mais saber de nada, de religião, de Deus, que ignoravam, que passavam na frente das igrejas e faziam pouco caso, que não estavam nem aí para nada. Gente que não pegou a Bíblia nas mãos nunca para poder conhecer o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, negaram a existência de nosso Senhor Jesus Cristo. O resultado chega. É incrível como nós somos às vezes tão lentos para poder perceber as coisas. Esses dias uma pessoa mais uma vez chegou comigo dizendo uma coisa que várias pessoas chegam falando isso. Ah, mas quanta dificuldade, depois que eu comecei a caminhar na igreja, quanta dificuldade. Digo, existiam do mesmo jeito antes de você caminhar. E eram até piores. Nós atribuímos ao fato de estarmos na igreja as dificuldades que nós encontramos, como se não acontecesse com os outros também. As dificuldades são próprias do caminhar do ser humano sobre essa terra, mas tem um diferencial para o cristão. Quem acredita em Jesus Cristo suporta as dificuldades com dignidade, como a mãe que nós ouvimos hoje no Evangelho, na primeira leitura do segundo livro dos Macabeus, como o velho Eleazar de ontem, e como nos ensina Jesus Cristo no Evangelho de hoje, que alguém pode dizer assim, interessante, né? Aquele que tinha 1000 moedas recebeu mais 100. Não é moedas, o negócio ali é a graça de Deus que a gente consegue multiplicar em nossas vidas. E quem consegue alcançar mais graças em sua vida receberá muito mais. É esse o ensinamento, não é a questão financeira, como a gente puxa logo achando que o patrão ali é injusto e tal. Pelo contrário, essa leitura do Evangelho de hoje nos faz refletir que Deus é misericórdia, mas também é justiça. Por quê? Porque se ele tratasse aquele empregado que não fez nada com as moedas, do jeito que ele tratou aquele empregado que conseguiu multiplicar 10 vezes o que ele deixou, ele estaria faltando com a justiça, porque tanto um quanto o outro tinham condições de fazer a mesma coisa. Nós estamos nos aproximando do ano da misericórdia, e tem gente que acha que a misericórdia de Deus é Deus ser bobinho, o bobinho que fica ali só olhando e diz assim, olha que bonitinho, está pecando, olha o outro está se esforçando. Não. Deus é misericórdia e é justiça. É misericordioso, mas é justo. E nós vamos ter muitas ocasiões para refletir durante esse ano da misericórdia sobre isso. Eu queria convidar todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs, a sermos cristãos mais fervorosos. Não entrem nesse negócio de ser cristão de fundo de tigela, nem de meia tigela. Hoje em dia, quem é de meia tigela ainda está até caminhando, mas os de fundo de tigela, que é só aquela coisinha lá no fundo, esses aí são uma perda para a humanidade e para a igreja. Que São Pedro e São Paulo, que tiveram a coragem de entregar a própria vida para testemunhar nosso Senhor Jesus Cristo, nos ajudem a crescer ainda mais. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.